E aí, meu aluno, tudo bem? Como é que você está? Está conseguindo estudar, fazer suas revisões e fazer seu planejamento? Que bom! Se você estiver conseguindo fazer isso, você está no caminho certo. Nós vamos começar agora mais uma aula de língua portuguesa, tá? Trabalhando agora com as partes mais específicas de interpretação. Como assim? Vou falar para você sobre interpretação de textos, tá? Então essa parte que se segue tem a ver com construção do texto, com análise textual, com algumas coisas que as bancas podem cobrar. Entenda, a parte de interpretação de texto é tão longa quanto a parte de língua portuguesa em geral, tá? Então, na verdade, interpretação de texto é uma disciplina que exige muito de você, você vai estudando, vai aprendendo e principalmente vai praticando cotidianamente a interpretação. Não é uma coisa que você vê uma vez só e deixa, tá? Não, ela tem que ser ali, ó, constantemente estudado. Bem, nós vamos fazer isso a partir de agora, tá? Vamos trabalhar com interpretação de textos de uma maneira simples, leve e tranquila, para não te dar muito trabalho. Primeira coisa que nós temos que saber: quais são as características fundamentais dessa disciplina? Ó, aprenda uma coisa. Interpretação de texto sempre está presente nas provas. Você sempre tem uma questão de interpretação. Usualmente, você tem um limite, né? 4 ou 5 questões. Mas isso depende do tipo de prova. Por quê? Porque assim, ó, vou dar um exemplo para você. Existe uma banca no Brasil chamada Fundação Carlos Chagas. As provas da FCC costumam ser assim: uma prova só de interpretação, de repente, outro concurso, gramatiqueiras. Como assim, professor? Você tem uma prova com um texto e as questões apenas de interpretação sobre esse texto e outras duas provas que a banca realiza, ela coloca um pouquinho de interpretação e, ó, muita gramática. Geralmente é assim, 2 para 1, certo? 2 provas com muita gramática para uma com muita interpretação. Pablo, isso é só nessa banca? Não. Usualmente, algumas bancas que são atreladas a concursos não tão grandes, de repercussão não tão, digamos, popular, tá? São bancas menos, vamos chamar assim, de menos concurseiras do que as demais. Posso citar bancas das universidades do sul do Brasil, essencialmente, ou algumas universidades aí que não costumam fazer muitas provas de concurso público, fazem uma vez ou outra. Pois bem, aí daí elas têm uma tendência a cobrar uma prova, uma avaliação mais parecida com um exame vestibular, em língua portuguesa, pelo menos, o que eu quero dizer. E daí foge um pouco ao princípio do conhecimento gramatical e aí fica um pouco mais ancorado no princípio de interpretação de textos, de leitura e reconhecimento dos textos. Mas, enfim, 4 ou 5 questões nós tivemos uma prova regular. Agora, para que você saiba, interpretar textos depende da competência leitora, tá? E essa competência leitora depende essencialmente do hábito de leitura. Você tem hábito de ler? Ah, eu tenho, professor. Eu leio a parte de direito, eu leio a parte específica da minha prova. Não, mas não é isso. Você teve hábito de ler durante a vida inteira, até agora? Não, professor, eu lia na marra. O professor mandava eu ler, por exemplo, um livro de literatura, eu corria pegar o resumo, porque era mais fácil e eu não tinha saco para ficar lendo aqueles livros com palavras difíceis. Pois bem, então você prejudicou a sua competência leitora. Você teve uma má formação leitora. Não porque as pessoas não te influenciaram, mas porque você não quis, então. Tá? Então nós temos que entender. Existem 3 níveis de competência leitora. Tá? O que é isso, competência do leitor? A sua capacidade de ler. Então nós temos aqui um leitor competente, o semicompetente e o incompetente. O que é um leitor competente? É aquele que consegue ler o texto, compreender a mensagem. O que eu quero dizer com isso? Compreender o que está escrito no texto e, daquela mensagem, ele consegue tirar conclusões. Ele consegue capturar elementos que estão na superfície do texto e nas entrelinhas do texto. Ou seja, ele é um leitor hábil. O que é um leitor semicompetente? O leitor semicompetente é aquele que lê as palavras, forma as frases, mas ele não tem fluidez leitora. Ele lê como se ele fosse uma espécie de criança. Como assim, professor? Ele lê assim: características, sempre presente nas provas. 4 ou 5 questões.
Depende do hábito de leitura. Competência do leitor. Se você é uma das pessoas que leem dessa maneira, então você tem vários problemas, né? Você é um leitor semi-competente, porque você não tem fluidez para ler uma frase completamente. Então, para abstrair os sentidos, que a conclusão, uma informação, essencialmente, isso é uma abstração leitora. Para você conseguir fazer isso, você precisa, então, abstrair. Tem que conseguir ler, retirar informações dali. Se você for um leitor semi-competente, você tem muita dificuldade com isso. Até mesmo para saber o que uma questão está cobrando. O cara fala lá, de 5 candidatos querem selecionar 2, de modo que... O cara não consegue nem ler isso, tá? E aí você também tem o leitor incompetente. O que é o leitor incompetente? É aquele que consegue apenas unir as letras e formar palavras, mas não sabe muito bem o que elas significam. Tipo, incompetente. Isso aí está escrito. Mas o cara não sabe o que é incompetente. Isso é o que nós chamamos de analfabeto funcional. Tá? Ele sabe ler mais ou menos, mas ele sabe formar as palavras, mas ele não sabe bem o que significa. Tá bom, professor. Eu não sou analfabeto funcional, eu não sou assim tão semi-competente, eu me julgo um leitor competente. Então tá bom, então nós podemos ir para o nosso trabalho. Professor, eu acho que eu sou semi-competente. Então, além de estudar muito isso aqui, você vai ter que ter um regime de leitura bem rigoroso. Vai ter que ler todos os dias, basicamente. Vamos lá? Olha só. Alguns editais pedem para que você saiba distinguir a diferença entre linguagem verbal e linguagem não verbal. A explicação é bem fácil. A linguagem verbal é aquela que é expressa por meio de palavras, certo? Por meio de palavras, frases. Então você tem poemas, frases, contos, romances, etc. É aquilo que você verbaliza. Você pode falar ou escrever, mas você consegue comunicar por meio de o quê? Palavras, tá? Você comunica por meio de palavras. Essa é a definição de linguagem verbal. O que é a linguagem não verbal? A linguagem não verbal é aquela que vai utilizar sinais, desenhos, gestos ou símbolos para comunicar algo. Não que a letra S não seja um tipo de desenho, mas não é isso que eu estou querendo dizer. Imagine, por exemplo, uma charge, certo? Em uma charge você tem elementos visuais que são da chamada banda desenhada. Eu preciso, então, reconhecer o desenho para aí poder fazer a interpretação daquilo que estou lendo, porque você lê um desenho. Tá? Essa é a ideia, você é capaz de ler um desenho. E a diferença entre linguagem verbal e não verbal é essencialmente essa. Vou dar uns exemplos aqui. Por exemplo, posso falar, vire à direita, vá com cautela, perigo, radiação. Tá? Aqui eu tenho linguagem verbal, eu usei palavras para comunicar isso. Agora, eu poderia significar alguma coisa como perigo com essa imagem, certo? Se eu utilizo isso aqui, eu não tenho nada, vamos pensar assim, eu não tenho aqui uma linguagem verbal. Porque o que você tem basicamente é um triângulo com as bordas pretas, o fundo amarelo, um crânio e 2 ossos. Isso aqui popularizou-se, tá? Isso aqui acabou se popularizando como a imagem ilustrativa de perigo. Ou seja, essa é a imagem que você utiliza quando você quer que alguém tenha atenção a alguma coisa. Isso aqui é perigoso. Isso aqui é linguagem não verbal. Placas de sinalização no trânsito, a maior parte, linguagem não verbal. Quando você tem uma seta, certo? Uma seta assim, você tem um tipo de curva. Você tem uma seta assim, você tem outro tipo de curva. Beleza? Você tem uma seta assim, quer dizer, bebaço, brincadeira, tá? É outro significado. Então perceba, a linguagem, tá, pode ser expressa por meio de outras formas que não apenas palavras. Por isso linguagem verbal e não verbal. Pode cair em prova? Pode, alguns editais costumam cobrar isso. Outro conhecimento bastante importante é o que nós chamamos de tipologia textual. O que é isso, tipologia textual? Basicamente, é a capacidade de um indivíduo reconhecer os tipos de texto com os quais ele trabalha, ou seja, o tipo de texto que ele está lendo. Como assim tipo de texto, professor? Quando eu digo tipo de texto, é
a maneira como o texto está organizado, certo? A maneira como o texto aparece e como nós podemos rotular a partir da sua organização. Bem, existem algumas tipologias que são mais cobradas. Eu vou comentando aqui e ao longo desse nosso estudo eu vou dando os exemplos, certo? Então, pensemos aqui. O que é uma narração? Narração é a tipologia textual que está centrada nas ações dos personagens. Então, a principal coisa de uma narração, você vai pensar numa história. A principal coisa é você dar uma sequência de ações. Perfeito? Que é diferente de uma descrição. A descrição é uma tipologia textual que está calcada, em apresentar características de alguma coisa ou de alguém. Características, qualidades, certo? E aqui nós temos essa ideia fundamental. Descrever, mostrar como é, quais são as características. E a dissertação? A dissertação é um tipo de texto que tem como fundamento demonstrar conceitos e opiniões, tá? Sobre um assunto, sobre um fato. Usualmente, o texto dito texto dissertativo carrega um ponto de vista, né? Ele traz um ponto de vista que deve ser analisado, deve ser ponderado. Basicamente, é isso que nós podemos pensar sobre a noção de tipologia textual. Muito bem. Uma vez que você identificou isso aí, o que nós podemos fazer? Trabalhar com essas tipologias, tá? Para que isso fique mais claro. Aí você fala assim, professor, e outros tipos de texto? Por exemplo, uma charge. Bem, charge é um texto que pode misturar duas formas de linguagem, verbal e não verbal, tá? E que vai apresentar algumas características curiosas, né? Então pense, você tem a charge presa ao espaço e ao tempo. Não entendi, professor. Geralmente a charge é utilizada para dar algum tipo de crítica ou uma opinião a respeito de alguma coisa, certo? E essa charge tem um prazo de validade no espaço e no tempo. Por quê? Porque se eu mostrar uma charge brasileira, tá? Uma charge sobre a situação política brasileira, hoje, tá? Eu consigo entendê-la, por quê? Porque eu vivo num contexto em que eu consigo, minimamente, apreender as características da política brasileira hoje. Agora, pego uma charge e vou buscar uma charge de 80 anos. Eu vou fazer um retrocesso de 80 anos. Pode ser que eu não compreenda. Se eu não tiver uma boa noção de história, eu vou olhar uma charge e não vou compreender. Outro exemplo, presa ao local. Eu pego uma charge que é publicada no jornal local aqui da minha cidade e que tem a ver com o modus vivendi, né, com a maneira como as pessoas vivem aqui na minha cidade. E daí eu envio para você. Você que está aí me assistindo, sei lá, você está no norte do Brasil, ou você está no nordeste, ou você está, sei lá, na região centro-oeste, mas não está aqui no Paraná, certo? Não está aqui na minha cidade. Você não vai entender, a menos que você leia alguma coisa a respeito dessa notícia. Então, a charge tem condições para a sua compreensão. Condições espaciais e condições temporais. Beleza? Cai charge em prova? De vez em quando cai. Já vi também aparecer tirinha, já vi aparecer até piada em prova de concurso público. Tá? Então, não duvide daquilo que o elaborador possa fazer. Depois, texto instrucional. Professor, o que é isso? O próprio nome já te ajuda. Se ele é instrucional, ele é um texto que apresenta o quê? Instruções a respeito de como fazer alguma coisa. Então vamos pegar de exemplo o texto instrucional. Receita de bolo, manual, guia. Na verdade, qualquer tipo de receita que vai ensinar você a fazer alguma coisa. Tá? Então aqui você tem um texto de natureza instrucional e ele é bem característico, né? Aparece lá, ingredientes, ou itens necessários, modo de preparo, ou modo de montagem. Essa é a característica. Professor, já viu texto instrucional em provas? Também já vi. Textos de publicidade, sabe? Aparece uma peça publicitária, uma imagem e um argumento de persuasão. Também já vi isso em provas. Tudo bem? Então,
Não é uma coisa assim que você pense, meu Deus, que coisa complexa. Não é complexo, isso aqui é só uma espécie de resuminho para nós podermos mergulhar no conteúdo. Ó, agora, mais especificamente falando sobre a narração. O que é a narração? Texto que tem o foco nas ações. É por isso que você vai ver muito verbo no pretérito. Mas não quer dizer que o meu texto está cheio de verbos no pretérito, então ele é uma narração. Não significa isso. Eu quis dizer que é comum você encontrar verbos empregados no pretérito perfeito do indicativo, mas eu não estou dizendo que o pretérito imperfeito do indicativo seja a única forma. Não tem nada a ver, tá? É só para que você saiba. São ações que já passaram e alguém está narrando. Então a primeira coisa que você tem que saber que há em uma narração. Depois, os operadores da narrativa, né? Pensemos aqui. Se eu posso ter personagens como operadores da narrativa. Então, os personagens são os indivíduos que podem existir ou não, né? Podem ser só momentos ficcionais ali, e eles vão praticar ações da narração, certo? O que as bancas costumam perguntar para você? Alguma coisa sobre as características e sobre os comportamentos que os personagens demonstram, ou seja, quem age, quem atua dentro do texto. Esses personagens vão atuar, vão desenvolver suas ações, na verdade, dentro de um espaço. O que significa isso, professor? Dizer que existe um espaço narrativo. Basicamente, o espaço é o local em que as ações da narrativa ocorrem. Aí você pode ter uma divisão. Se você tiver mais de um local para a ação, nós chamamos de espaço aberto. Se a ação transcorrer em um local só, nós vamos chamar de espaço fechado. Tá, professor, isso faz muita diferença? Depende. Se a sua prova tiver no currículo a cobrança sobre operadores narrativos, isso pode aparecer para você. Tempo. O que é o tempo, professor? É o momento, tá, cronológico em que ocorre a narração. Mas, na classificação de tempo, nós podemos ter o seguinte, um tempo bem marcado, que é um cronológico. O tempo do relógio fala dias, meses, anos, horas, enfim. Você pode ter um tempo não marcado e desregrado, que é o tempo psicológico. O cara faz um flashback, ele avança, ele volta na história, tudo sem te avisar, certo? Isso é o tempo psicológico. E você tem um tempo não marcado mais linear, que é o tempo da narrativa. O cara não fala se está passando o dia, se está passando a hora, ele só dá uma sequência de ações e você imagina que isso está acontecendo numa sequência temporal. Perfeito. Depois, a ação. A ação é o que motiva a narração, certo? É o que nós chamamos de trama, intriga, beleza? Então, é o papel de cada personagem, o que cada um faz. E nós temos que lembrar fundamentalmente o papel do narrador. O narrador, meu aluno querido, é a voz que narra as ações. Quem está contando para você a história. Ele pode ser um protagonista, quer dizer, contando a própria história, um coadjuvante, contando a história de outra pessoa, tá? Mas ele participou, ele pode nem participar da história e apenas saber a história, certo? Por que eu coloquei história aqui? Porque aquela divisão de história, o que ocorreu de verdade, né, o que seria registro histórico, e história, a ficção. Eu ainda uso essa divisão aqui. Muito bem. Essas aqui são características de um texto narrativo. Tá? Isso aqui já te ajuda. Provavelmente você já deve ter visto alguma coisa de narração na sua vida. Filmes, em tese, são narrações. Novelas são narrações. Tá bem? Agora, vou falar um pouquinho sobre o texto descritivo. O texto descritivo vai ter um foco diferente. Não é na ação. O foco aqui é na característica. Portanto, o que você vai ter muito nesse texto? Adjetivos. Adjetivos e verbos de ligação. Mas lembra, não é para você ficar contando, é para você perceber. O cara está dando características o tempo todo, então vai aparecer um texto descritivo. Você pode ter dois tipos de descrição, essencialmente falando. Uma descrição objetiva. O que é uma descrição objetiva? É aquela que não quer transparecer sentimentos. Certo? Não quer transparecer sentimentos.
Principalmente o que você tem ali, adjetivos caracterizadores. A ideia é demonstrar características. É mostrar para o leitor quais são as características daquilo. Por isso que nós dizemos que os adjetivos que aparecem são adjetivos objetivos. Eu vou tentar te mostrar um texto essencialmente descritivo aqui. Imaginemos que eu tenho que descrever um produto, tá? Então, olha só. Eu tenho aqui, esse é um texto descritivo. O que é isso, professor? Isso é um texto descritivo de sapato. Peguei um texto de uma descrição de um sapato e coloquei aqui, ó. Veja, isso é um texto descritivo. SKULU08, papapá, isso é como se fosse uma referência dele. Modelo de sapato, Lucas Salvatore 3090. Material externo, verniz. Material interno, sintético. Externo da sola, borracha. Cor, preto. Entendeu? Isso aqui é um tipo de texto que eu ressalto características. Categoria, calçados masculinos, sapato social sem cadarço. Entendeu? Veja, não tem nada de sentimento aqui. A caracterização é uma caracterização puramente objetiva. A minha intenção é demonstrar para o cara objetivamente a característica do produto, nesse caso, um sapato. A diferença de uma caracterização objetiva para uma subjetiva. Numa subjetiva, o que é que nós temos? Tem que demonstrar para ele, então, os sentimentos, certo? Sentimentos, ou ainda as emoções que eu sinto. Então, eu vou utilizar adjetivos qualificadores. Para isso, eu peguei um trecho de texto. Tá? Atenção, esse trecho de texto é de uma narração, mas não quer dizer que eu não possa ter trechos descritivos em um texto narrativo. Isso é super importante você entender. O texto pode ser híbrido. O que significa isso? Em alguns momentos, ele é narrativo. Em outros, ele é dissertativo. Em outros, ele é descritivo. Nada impede. Se a banca pedir o texto é predominantemente alguma coisa, aí você vai observar o que tem mais. Tem mais narração? Predominantemente narrativo. Tem mais descrição? Predominantemente descritivo. Tem mais dissertação? Predominantemente dissertativo. Esse aqui é um trechinho de texto. Tá? Então, olha só, vamos ver a descrição aqui. Amália seduzia principalmente pela graça radiante e pela viçosa e ingênua alegria que emanava nos lábios vermelhos como nos olhos de topázio, e lhe rorejava a lúcida beleza. Cara, tem adjetivo pra caramba aqui. Radiante, viçosa, ingênua, tá? Vermelhos, olhos de topázio e lúcida beleza. Só em um parágrafo, tá? Agora veja como o cara coloca a opinião aqui. Lúcida beleza, graça radiante, viçosa ingênua alegria. Continuando. Sua risada argentina era a mais cintilante. A Argentina aqui não quer dizer que a mina era da Argentina. Quer dizer que ela tinha um sorriso de prata, tá? Prateado. Por quê? Porque argentino vem de argentum, do latim prata. Beleza? Cintilante, brilhava. Das volatas que ressoavam entre os rumores festivos da casa, onde à noite o piano trinava sob os dedos ágeis da melhor discípula do amor. Então aqui, ó, dedos ágeis, rumores festivos. Vamos continuar aqui. Acontecia-lhe chorar algumas vezes por causa de um vestido que a modista não lhe fizera gosto, ou de um baile muito desejado que se transferia. Mas essas lágrimas efêmeras, que saltavam em bagas dos grandes olhos luminosos, iam nas covinhas da boca transformar-se em cascatas de risos frescos e melodiosos. Isso aqui era o José de Alencar, cara. O José de Alencar, na minha opinião, foi um dos romancistas, um dos autores que melhor, sem brincadeira, ele foi um dos caras assim, mais importantes, né? Um dos melhores autores. E o cara que escrevia com uma descrição fantástica. Aqui você percebe a intenção descritiva desse cara. Como ele fazia para demonstrar uma descrição, e essa descrição, muito bem feita, extremamente sentimental. Porque ele consegue colocar esse não vou dizer amor, mas ele consegue colocar esse sentimento no texto. Tá? Isso aqui fica muito claro quando você lê um texto do José de Alencar. Qualquer texto de José de Alencar. Ele é muito bom nisso. Tá, vamos pensar assim, na minha prova, professor. Como é que isso costuma cair? Você tem lá um texto, e daí a banca pede para você.
o texto é predominantemente narrativo. Ou o texto em questão apresenta trechos narrativos e dissertativos. O texto apresenta trechos, vamos colocar, objetivos e subjetivos. Também pode cobrar de você. Se a prova for um pouco mais complexa. Geralmente, o que é mais básico, né, aquilo que as bancas costumam cobrar mais, é a característica da predominância. Claro, eu te mostrei aqui uma divisão bem breve, bem fácil da tipologia textual. Ainda não mostrei para você a dissertação, que você precisa ver. Por quê? Porque é a principal parte, digamos assim, que dentre as tipologias, é a tipologia mais cobrada. Então, eu quero que você reserve um tempinho para estudar a tipologia dissertativa, mas que você tenha consciência dessas que eu demonstrei, tá? Que eu quis mostrar para você com um pouco mais de detalhe, né? Colocar as características corretamente, um texto narrativo. Por exemplo, esse texto que eu li para você, aqui, ele é predominantemente descritivo. Esses 3 parágrafos que eu separei são predominantemente descritivos. Mas se você considerar o livro que eu tirei, que daí é um livro bem maior, o texto é predominantemente narrativo. Tá? Então, essas formas híbridas convivem bem na língua. E na prova também. Vai do trecho que o elaborador selecionou para avaliar você. E daí ele pode colocar ali 4 ou 5 perguntas e mais algumas gramaticais. Tudo bem? Bem, respire fundo, que essa é a primeira parte da interpretação de texto. Nós primeiro precisamos ver outros elementos necessários a isso. Lembrando que a interpretação de texto que você está vendo aqui é a interpretação de texto básica. É aquela que você tem em qualquer tipo de prova. Tá? Você não precisa se aprofundar muito nessa parte. Agora, depende, se você tiver uma prova mais interpretativa, a minha recomendação é que você pegue e estude muito mais a parte de interpretação. Ok? Continue estudando. Força, guerreiro!